noite, gente. Boa noite, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que estão as coisas aí? Mais uma quarta-feira juntos, né? Com a permissão de Deus. E vamos tocar o nosso barco aí. Vocês estão me ouvindo bem? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, meus amigos e amigas queridas e queridos. Também, Li, muita saudade, muita saudade. Muita saudade de todos, né? Vontade de ver todos, abraçar todos, né? Sentar para jogar a conversa fora, tomar um cafezinho, tomar um suco, para quem gosta de cerveja, tomar uma cerveja, tomar um copo de vinho, né? Vontade, né? Vontade desse convívio social mais aproximado. Nós somos um povo amoroso, né? Nós gostamos desse contato físico. A gente sente falta, né, quando está longe. E essa pandemia serviu para isso, está servindo para isso, né? Para a gente rever conceitos. Por exemplo, tem gente que só quer trabalhar, tem gente que só quer se divertir, tem gente que só quer estar na sua religião, tem gente que sempre quer ficar sozinho. Então, assim, eu acho que a pandemia ela serviu também, está servindo também para a gente rever a dosagem das coisas da vida, né? Eu, por exemplo, gosto muito de solidão, gosto muito de ficar sozinho. Eu preciso desse tempo para mim ordenar ideias, para mim meditar, para mim conversar com as minhas forças. Eu preciso disso. Mas se essa solidão, se essa necessidade de ficar sozinho vira patológica, ou seja, eu não quero mais conviver com a família, não quero mais conviver com amigos, então aí é uma coisa que precisa ser melhor observada. E eu acho que em tudo isso na vida, né? Em tudo na vida. Se a gente tem comportamentos extremados em qualquer coisa da vida, por exemplo, conheço pessoas que só querem trabalhar, né? Trabalhar. E tem gente que troca tudo pelo trabalho. Troca a convivência, troca a família, troca eventualmente parte sentimental, troca qualquer coisa, troca o lazer, né? Tem gente que não quer nada, que só quer se divertir, né? Tem gente que não quer nem se divertir nem trabalhar, a pessoa quer ficar dentro da sua igreja, do seu templo, da sua religião, né? Então eu acho assim, alcançar esse equilíbrio é uma tarefa não muito fácil, mas muito necessária, né? A gente precisa a todo momento ficar recordando a nós mesmos, né? Se nós não estamos exagerando em alguma coisa, né? Comer demais é ruim, comer de menos é ruim, né? Enfim, nós estamos sempre no fio da navalha, precisamos buscar esse equilíbrio e não é fácil buscar esse equilíbrio, ok? Bom, eu não preparei nada para a gente conversar hoje, assim, nada especial. Às vezes o que eu trago de temas são pessoas que eu atendo durante a semana e que trazem determinadas aflições que eu acho interessante a gente discutir, né, de uma maneira geral, né, sem citar nenhum nome, né, nem nome, nem identidade de ninguém, mas os casos em si são casos interessantes, mesmo porque alguns padrões estão se repetindo. Então, assim, quando a gente atende pessoas com o mesmo padrão repetidamente, inclusive a gente precisa fazer uma autoanálise se aquilo não está acontecendo com a gente ou está acontecendo ao redor da gente, com pessoas próximas, né? E o que eu tenho percebido muito nesses atendimentos, muito, primeiro a aflição, né? As pessoas estão muito aflitas,
o modo que sempre prevaleceu de vida antes da pandemia não está mais funcionando, não está mais. Aliás, ele já vinha no desgaste. Acredito que pensando baixo, pelo menos ali desde 2012, né, já vinha tendo esse desgaste desse nosso modo de vida. É como se toda a Terra, toda a vibração planetária, o próprio planeta tivesse mudado e a gente está querendo viver de uma maneira antiga. Vocês já devem ter conhecido pessoas que vivem do passado, né? Qualquer coisa que você vai conversar com a pessoa, antigamente eu tinha um namorado, eu tinha um bom emprego, eu tinha dinheiro, eu tinha prestígio, eu tinha. E a pessoa fica presa naquele passado e não consegue mais viver o presente. Eu acho que está acontecendo isso mais ou menos com as pessoas hoje. As pessoas não perceberam, não se deram conta de que houve uma mudança muito grande, né? No padrão vibracional, no próprio planeta, e nós não é mais possível viver da maneira que nós vivíamos, né? Nós estamos sendo convidados, eu não sei nem se convidado, vou usar até uma palavra mais forte, nós estamos sendo intimados, convocados a fazer uma radical mudança na nossa vida, em todo conceito, em todo conteúdo. Por quê? Porque aqueles valores que nos norteavam até há pouco tempo não servem mais para a nova era. Ou ele não serve porque ele está velho, desgastado mesmo, ultrapassado, ou às vezes ele até está no caminho, mas precisa ser aprimorado, né? Precisa ser aprimorado. Então o que acontece? Como as pessoas não conseguem perceber isso, elas entram em parafuso, elas entram em aflição, umas entram em depressão, outras desenvolvem doenças ou sintomas de doenças, né? Outras começam a ter delírio, insônia, não dormem mais, não se alimentam direito, pessoas muito nervosas, dores de cabeça, dores de estômago, tontura, enfim, é uma série muito grande de sintomas que as pessoas estão desenvolvendo e que não é possível conviver com aquilo. Então, muitas estão indo aos médicos, né? Os médicos, claro, vão pela própria formação, vão receitar, né, medicamento, e a pessoa começa a tomar aquele medicamento para tentar voltar a um padrão de vida, aspas, normal, né? Sem perceber que há uma necessidade, que a vida não está como eu disse, nos convocando, nos intimando a uma mudança estrutural de comportamento, né? Não dá mais para a gente viver como a gente estava, tá? Então o que está acontecendo? Doença, né? Doença de todo tipo está aparecendo também, muitas doenças, algumas doenças novas ou de difícil diagnóstico. Não vou nem falar do Covid, né? Que talvez a doença que mais esteja imperando hoje, mas assim, aparecendo doença de todo tipo, câncer, muita gente com câncer, muita gente com fibromialgia, muita gente com depressão, extremamente alto o número de pessoas com depressão, de pessoas se socorrendo de remédio tarja preta para poder dormir, para poder ter uma vida minimamente normal, né? O remédio ele tem a sua ação, ele tem o seu campo de ação, mas o remédio dificilmente combate a causa, né? Então, a causa precisava ser um trabalho que a pessoa tem consigo mesma e que muitas vezes também ela não consegue ter esse trabalho consigo mesma. Por quê? Porque são pessoas que nunca tiveram, às vezes, trabalho antes com elas mesmas. Então, assim, você exigir hoje com uma pessoa que não teve essa preparação, não teve esse direcionamento nunca na vida, ou superficialmente na vida, que ela de repente se torne aí, né, terapeuta de si mesmo, né, comandante do seu barco, né? Difícil, sem ajuda é difícil, né?
Então, essas pessoas devem procurar ajuda profissional, seria interessante, ajuda terapêutica, ajuda espiritual, para que elas possam compreender, né, o que se passa com elas mesmas e em que nível que elas precisam iniciar essa mudança que elas estão buscando, né? Quando você faz isso, tem um outro perigo, né? Gente que nunca tinha pensado em migrar para essa área esotérica, terapêutica, holística, de terapias complementares, está migrando. Nós poderíamos ver isso pelo menos de duas maneiras, né? A primeira maneira, muito legal. Quanto mais gente vier, quanto mais gente tiver dentro da coisa, nós precisamos de muita mão de obra, porque tem muita gente para ser socorrida, muita gente para ser atendida. E de um outro lado, não dá para deixar de analisar também de pessoas que, na verdade, como em tudo na vida, estão vendo um campo de atuação profissional apenas, né? Pessoas que nem são tão vocacionadas assim, e que estão vendo um campo de atuação como se fosse um modismo, né? Há modismo em tudo nessa vida, né? Modismo para tudo. E as pessoas migram para esses modismos conforme eles surgem, conforme eles desaparecem. Então a gente vê muita gente migrando para essa área, pessoas que trabalhavam em outras áreas. A gente pode analisar assim, é um chamado. Poxa, muito legal, muito bacana. Mas pode também analisar do ponto de vista de dizer assim, poxa, é uma pessoa que está vendo uma oportunidade profissional apenas, né? E então a pessoa acha que se ela fizer um cursinho, uma coisa rápida, uma coisa de final de semana, ela já está apta a sair atendendo, a sair fazendo as coisas e tal. É um pouco perigoso. Então, quando a gente fala para as pessoas procurarem ajuda profissional, analisem o currículo, peçam informações de terceiras pessoas que já foram atendidas, né? Peçam, se for preciso, até a formação do próprio profissional que você vai buscar, porque para a gente não correr o risco, para as pessoas não correrem o risco de cair nas mãos de pessoas mal preparadas e que vão acabar piorando o seu quadro, ao invés de auxiliar você a encontrar o seu caminho. Terapeuta não resolve vida de ninguém, né? Médico também não, psicólogo também não, psicanalista também não, curadores, de uma forma geral, eles estão para encaminhar, para direcionar, para ajudar no caminho, ajudar a achar a solução. Eles em si próprios não são a solução, mas eles são o caminho, podem ser o caminho dessa solução. O caminho que vai ajudar você a se voltar para si mesmo, a ter uma percepção de si mesmo, né? De você realmente passar a ter um comportamento de você acreditar mais em você mesmo, de você acessar mais as suas próprias riquezas internas, o seu próprio potencial interno, né? Então nós não podemos nunca colocar soluções da nossa vida na mão de ninguém. Não é bom isso. Nem na área terapêutica, nem na área médica, nem na área espiritual, piorou. Hoje eu vejo pessoal vendendo soluções, né? Vendendo soluções mágicas, né? Como se fossem pílulas douradas que você toma e tudo está resolvido e você não precisa fazer esforço nenhum. Não caia nessa, meu irmão, minha irmã, né? O esforço é nosso. Esses lugares podem nos auxiliar? Sim, pode. É um lugar muito, sendo um lugar sério, sendo um lugar realmente abençoado, você vai ter benefícios, né? No espiritual, no terapêutico, né? Você vai ter benefícios. Você vai achar um bom profissional, esse profissional vai respeitar o seu espaço e vai tentar te direcionar para você alcançar a melhor solução de si mesmo. Mas se uma pessoa te oferece soluções
mágicas, soluções prontas. Se a pessoa te oferece dizendo, olha, vem aqui, eu sou o guru da nova era, que eu sou, sabe, que eu sou a solução de todos os problemas mundiais, no mínimo desconfie. No mínimo desconfie, porque, na verdade, hoje em dia, todas as pessoas, de certa forma, estão tateando também esse caminho. E o caminho, por incrível que pareça, embora ele seja muito semelhante, mas são caminhos individuais. Então, necessariamente o caminho que serviu para mim, necessariamente talvez não sirva para você, né? O seu caminho é um caminho individual para a sua vida, é um projeto de Deus para a sua vida. Então, desconfie de lugares que vendem soluções abaciadas, né? Soluções coletivas. Venham, todos serão agraciados com isso, com aquilo outro, né? Basta você se converter a determinada coisa, basta você pagar determinada coisa, basta você fazer determinado curso. Gente, são todas soluções paliativas, né? Soluções que, como eu disse, nos ajudam a reverter essa nossa formação, que é uma formação de só enxergar a vida do aspecto externo. Nós sempre olhamos para fora, nós nunca olhamos para dentro. Então, cursos, formações, terapeutas, curadores de uma forma geral, sendo um bom curador, sendo um bom profissional, ele vai ajudar o quê? Ele vai ajudar você a compreender isso, de acordo com a técnica que ele pratica, e você vai ter o quê? Devagarzinho, né? Paulatinamente, você vai ter um retorno, você vai fechando um pouco os olhos para fora, para o externo, que é a ilusão, e voltando os seus olhos para dentro, que é o mundo real, que é o mundo da alma, que é o mundo da criação divina. Tudo que você vê fora são mais criações humanas, né? Mais situações humanas. Quanto mais você olha para dentro, você vai mais situações divinas, porque você está lidando com a sua própria essência. Outra coisa que eu tenho visto muito também pessoas falando de iniciações. Gente, preparem hoje as suas perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou encerrar o tema. Vocês podem preparar as suas perguntas para a gente bater papo, alguma coisa que vocês tenham dúvida, é um bom momento de perguntar agora, tá bom? Preparem aí, podem ir mandando já. Então, outra coisa, iniciações, né? Iniciações são importantes? São. Do ponto de vista, o que é uma iniciação? Iniciação, mais ou menos em linhas bem gerais, você poderia dizer assim, olha, existe uma egrégora de determinada energia e você é inserido nessa, através da iniciação, você é inserido, ou você, gosto mais da palavra reinserido, nessa egrégora, né? Vamos falar aqui, vamos colocar aqui como se fosse, por exemplo, o reiki, né? Você faz um reiki e aí é um dia que há iniciação geralmente em níveis, né? Por que há iniciação? Não só no reiki, mas em diversos cursos, diversas assim, religiões, diversos segmentos, seitas, doutrinas, né? Das sociedades secretas. Por quê? Porque, na verdade, assim, é como se você tivesse se afastado dessa luz e a iniciação vai te trazendo de volta para essa egrégora, de volta para esse mundo, né? É como se você renascesse, né? Como se voltasse a fazer parte daquela família energética, daquela técnica ou daquele ensinamento. Mas o que eu tenho percebido isso muito, principalmente pessoas que me ligam aqui, falando até de parte assim, né, religiosa, é assustador, né? Pessoas querem que eu me inicie, as pessoas querem
que eu seja iniciado nisso, que eu seja iniciado naquilo, né? E você vai ver, não está havendo eu não gosto da palavra cobrança, né? Mas não está havendo um pedido da espiritualidade naquele sentido, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não, através da nossa vida, através da nossa conduta, a gente começar a agradar caprichos de pessoas estranhas, né? Então, assim, se eu vou me iniciar em alguma coisa, se eu vou buscar alguma coisa, quem tem que me direcionar para isso é a espiritualidade, seja qual for que você segue, né? O batismo, por exemplo, né, das igrejas cristãs, por exemplo, o batismo é uma iniciação, né? E todas as outras cerimônias que você faz, por exemplo, na igreja católica tem o crisma e tem outras, são iniciações. Agora, a iniciação é o quê? Você está num caminho, a espiritualidade está te guiando naquele caminho, né? E não assim, eu quero te iniciar porque vai ser bom, vai ser status para mim, você vai lá e ser iniciado, e eu vou mostrar para todo mundo que você é iniciado e você está seguindo lá a minha doutrina, a minha família espiritual, e aí eu vou ter aquele status de ser o cara que te iniciou. Aí precisa tomar muito cuidado com isso, para não correr o risco da gente, de repente, em vez de melhorar, em vez das coisas começar a fazer sentido, as coisas começarem a piorar, degringolar mais ainda. Então, quando você for realmente, especialmente quando se tratar de religião, tá? Especialmente, mas cursos também, novamente, perguntem, busquem opinião, busquem pessoas mais abalizadas, que possam conferir se aquilo é realmente necessário. Pratiquem meditação, façam silêncio para você entender se a sua alma realmente quer aquilo, né? Meditem bastante. Um oráculo também é uma coisa, um oráculo bem manipulado, é uma ferramenta bastante útil também nesses casos de esclarecimento, né? De que caminho eu vou seguir, em que caminho eu estou e para onde eu estou indo, né? Então o oráculo tem essa magia. O oráculo, eu não acho o oráculo muito bom como profeta, mas ele é muito bom como conselheiro. Então, utilize também o oráculo, né? Até você desenvolver suas próprias capacidades, você pode, por exemplo, consultar um oráculo. Mas a decisão final é sua, né? A oração também é poderosíssima nisso. Peça para ser orientado, peça para suas forças te livrar de situações embaraçosas, né? Por quê? Porque nesse meio espiritual, energético, esotérico, gente, tem muita coisa boa e tem muita coisa que é caça-níquel. Infelizmente é verdade, não adianta esconder isso. Tem muito, como tudo na vida, né? Como tudo. Então, muita gente que, como eu disse, está vendo a espiritualidade com um olhar apenas, tão somente um olhar econômico, financeiro. A pessoa não está interessada em fazer uma coisa séria, passar conhecimento, assim, respeitar a regra de espiritualidade, respeitar o outro irmão. Não, ela está vendo uma coisa lucrativa. Então a gente precisa se afastar desses lugares, porque esses lugares, não que você não possa com os seus serviços você ganhar o seu dinheiro, ganhar até bem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem gente que só busca isso. E quando a gente trabalha com espiritualidade, quando você trabalha com parte terapêutica, quando você trabalha com parte energética, a gente pode ganhar dinheiro, pode até viver, pode ser um profissional dessa própria ocupação. O que isso é a opinião de Cláudio, tá? O que eu não acho que não pode é você visar apenas, você ser dessa profissão e visar apenas e tão somente o lucro, como se a pessoa fosse um número, né? Pessoa que você vai atender. Precisa ter amor, precisa ter dedicação, precisa ter amorosidade com o próximo, né?
para que a gente cresça como pessoa que atende, né? E para que o nosso cliente, o nosso paciente, os nossos amigos, nossos irmãos também cresçam como pessoas, né? E aí, gente, cadê as perguntas? Teremos perguntas hoje? Ou vamos encerrar a live mais cedo hoje? Hein? Nesse calorzão aqui em Bragança tá uma coisa absurda. Para dormir tá uma coisa muito difícil, né? São Paulo, os outros lugares aí também. Imagino lugares que já são quentes, né? Cuiabá, Teresina, Nordestão. Como é que não tá, né? Como é que não tá aí a situação? Vocês estão conseguindo compreender o que a gente está falando? Vocês estão entendendo? Estão alcançando? Né? Principalmente é esse alerta, né? Esse alerta da gente por estar mais vulnerável, e as pessoas estão mais vulneráveis. As pessoas estão assim, né? As pessoas estão perdidas, as pessoas estão chateadas, as pessoas estão entristecidas, muitas pessoas desesperançadas, né? Por quê? Porque tudo que a pessoa tenta fazer do modo que ela fazia antes, ela não consegue dar andamento, ela não consegue ter satisfação com aquela vida daquela forma, né? Então, atividades, principalmente que você movimente o seu corpo, movimente a sua energia e você tenha ao mesmo tempo meditação, são atividades sensacionais, né? Posso citar o yoga, posso citar as terapias chinesas que eu gosto muito, né? O Tai Chi Chuan, o Liang Gung, o Qigong, né? Enfim, tantas outras aí que no fim tem mesmo sentido, né? Que é o sentido de você ter uma movimentação do corpo, movimentando a energia vital e ao mesmo tempo, mesmo em movimento, você está meditando em movimento. A Síbia está perguntando, nos últimos 3 dias houve alguma mudança energética no planeta mais brusca? Síbia, precisamos combinar as perguntas, senão você me derruba, entendeu? Vamos combinar. Próxima vez a gente combina antes o que você vai perguntar. Estou brincando, brincadeiras à parte. Não, estão sempre abrindo portais, né? Sempre abrindo portais. Nós tivemos a superlua esses dias, né? Não tivemos uma superlua. Então, assim, toda vez está... os portais estão se abrindo muito. E também está tendo muita conjunção. Eu não sou astrólogo, sou só um leitor, um estudioso do assunto, nada mais, não passo disso. Mas muita conjunção de planetas, de vários planetas ao mesmo tempo, abrindo portais também numa determinada direção. Os portais estão sempre abrindo numa direção assim. São portais que abrem cobrando resoluções da nossa vida. Então, assim, vocês vão perceber que coisas que estavam paradas, coisas que estavam mal resolvidas, coisas que estavam varridas para debaixo do tapete, situações com pessoas, com instituições, papel parado, processo judicial, coisa burocrática, papelada da casa, aquela coisa do banco que você não resolveu. Gente, tudo aparecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque são coisas, a própria energia astral, ela está sendo movimentada no sentido de solução. Ou serve ou não serve mais. Não serve mais, joga fora, né? Se serve, resolve. Sabe aquela dívida lá que ficou conversar, não conversa e não sei o que, vai bater na sua porta, né? Enfim, sabe, situações de amores antigos ficaram mal resolvidos, né?
a pessoa foi embora, você chora até hoje porque a pessoa foi embora, ficou aquele negócio mal resolvido. Tem que dar uma solução, né? O portal é nesse sentido, de cobrança de que se estabeleça um novo que funcione. Chega do velho, tá? Chega daquilo que... A questão não é nem ser só velho, a questão é ser o velho ineficiente, né? Aquilo que não funciona mais. Chega disso. Então, o que a vida está cobrando, o que esses portais estão se abrindo, é nesse sentido. Olha, precisamos dar novos ares à nossa vida, soluções, um novo tipo de comportamento, um comportamento mais ético, um comportamento honesto, né? Aquela coisa de você ficar... Lembra que eu, né, no início aqui eu estou falando da coisa exagerada, né? Aquelas coisas que você ou só quer se divertir, ou só quer trabalhar, ou só quer... como é que fala aí? Só quer passar o rodo, né? A pessoa quer pegar todo mundo. Esses exageros, tem uns que só quer beber, outros só quer comer. Então, esses exageros, a tendência dessas novas energias é serem cortadas. Ou a pessoa corta de uma maneira espontânea, ou a pessoa vai ser cortada de uma maneira mais drástica. Geralmente pega onde? Pega na saúde. Geralmente vai pegar na saúde, né? Então a pessoa bebe, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ou come descontroladamente. Aí como a pessoa não faz ela mesma essa dosagem, o que acontece? Às vezes o organismo vai dar um grito, falar assim, opa, não dá mais para beber, ó, meu fígado não aguenta mais beber, tá dando sinal aqui que não aguenta mais. Aí o médico fala, ou você para de beber ou você morre. Estou dando um exemplo aqui, né? A mesma coisa comida, né? Aí vai lá ver o colesterol está explodindo, vai lá ver o coração está de alguma forma assim. Então assim, os portais da nova era dizem isso, né? Chega de como é que fala, né? Radicalismos, né? Radicalismo político, radicalismo religioso, radicalismo de comida, radicalismo de bebida, né? Radicalismo assim, comportamental, sexual. Então, assim, tudo que é absurdo, tudo que é demais, tudo que é descontrolado, a tendência é a foice desses novos tempos passar rasteiro. E quando eu digo passar rasteiro é o seguinte, vai pegar a perna de alguém, vai machucar alguém, com certeza não vai ser suave, é isso que eu quero dizer, né? Vai ser de uma maneira mais, como se diz, mais punk, mais agressiva. Você vê também pessoas morrendo perto de nós, né? Pessoas às vezes têm menos idade que você morrendo, né? Quando você vê uma pessoa, sei lá, a pessoa tem lá 90, 100 anos, né? Aí a pessoa morre com 100 anos, você fala, poxa, que pena que morreu, mas viveu 100 anos, né? Viveu bastante, viveu bem. Mas quando você vê uma pessoa de 25, 30, 40 anos morrendo, você fala, puxa vida, né? A ordem das coisas parece que não está muito certa. Então, ao invés da gente se lamentar apenas, né? Você perde uma pessoa muito querida. Ao invés de você se lamentar apenas, é a hora da vida chamando a nossa atenção. Falou, peraí, o que você está fazendo da sua vida também? Né? O que você está fazendo com o seu corpo? Né? Você está dando para o seu corpo um descanso adequado? Você está estragando o seu corpo demais, com, por exemplo, com o uso de droga, né? Com o uso exagerado de bebida, né? Assim, comportamentos que você estraga a sua saúde, né? Excesso, por exemplo, excesso de cigarro. Então a gente tem que parar para pensar isso, gente. Quando morre alguém, é claro que a gente sente, é claro, é a nossa humanidade, a gente sente. Se for parente, pior ainda. A gente chora muito, a gente fica muito triste e tudo mais. Mas sempre quando morre alguém, especialmente pessoas próximas, pessoas que a gente gosta, é um momento adequado, muito adequado, para a gente fazer uma reflexão. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida?
O que é que nós estamos fazendo na nossa saúde? E a pergunta que não quer calar, né? Se hoje fosse a sua vez, se amanhã for a sua vez, você está preparado para isso? Você terá dito assim, olhado para trás e falado, puxa, tive uma vida boa, trabalhei em mim mesmo, né? Construí um templo adequado dentro de mim, fui uma pessoa que cheguei no planeta de uma maneira X, estou saindo do planeta de uma maneira Y, bem superior, né? Eu me trabalhei, eu me desbastei, né? Eu me purifiquei, eu me tornei mais humano, eu me tornei mais ético, eu me tornei mais bondoso, eu me tornei mais atencioso com tudo e com todos, né? Então, se você puder responder essas perguntas, é sinal que você teve uma vida boa, uma vida razoável. Agora, se você olha para trás, tudo que você plantou foi inimizade, né? Foi zoeira, né? Foi bebida, foi bagunça. Você não investiu absolutamente nada em você mesmo. Você investiu em tudo. Você, de repente, construiu imóveis, você tem seu carro, você tem sua família, você tem várias coisas legais. Mas em você mesmo, você investiu muito pouco. Então, talvez a sua vida tenha sido uma vida sem muito proveito, né? Ou, falando de uma outra forma diferente do que eu estou falando, dizem que caixão não tem gaveta, né? Ou seja, você não leva nada daqui. Então, aquilo que você leva, que é a parte que ninguém te rouba, né? Que, como diz o Mestre Jesus, né? O ladrão não pode roubar, né? O que é que você vai levar embora? Você só vai levar embora o que você construiu em si mesmo, né? Situações que você... estruturas e situações e energias e sentimentos de uma pessoa melhorada, uma pessoa melhor, uma pessoa, né? Uma pessoa mais esclarecida, mais iluminada do que quando chegou no planeta. Então, é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Sempre. E por que sempre? Porque eu estou falando com vocês aqui, não sei, amanhã estarei aqui falando de novo? Não sei, nós não temos essa garantia, né? Então, como não temos essa garantia, a gente precisa parar para pensar. Você vê, quando a gente tem família, é o meu caso também, tenho família, então eu fico pensando, se eu faltar amanhã, como é que vai ficar as minhas meninas, como é que vai ficar, né, minha esposa? Você quer o quê? Deixar que seja uma casa para eles, que seja uma pensão, um seguro, não sei, alguma coisa que você os deixe mais amparados. E isso é muito bacana, é muito legal. Mas também, gente, você tem que pensar o seguinte também, né? Estou deixando eles amparados, tá? Criei para eles uma situação em que eles estarão um pouco mais seguros, não estarão abandonados, não estarão à própria sorte. Correto. E em relação a mim, né? Em relação a mim, qual é a bagagem que eu fiz para a viagem? Para mim. Eu estou deixando uma bagagem para eles. Isso é muito legal. Pensar na família, amparar a família, é muito legal. Estou pensando numa bagagem para eles. Legal. Para a viagem deles que vai continuar aqui. Agora eu vou inverter a pergunta. E a bagagem que eu preciso fazer para mim mesmo, para a minha própria viagem espiritual? Qual eu fiz? Qual a mala que eu fiz? Então, se a única coisa que eu posso levar daqui para mim, na minha viagem eterna, é o que eu construí em mim mesmo, é a minha própria ética, é a minha própria honestidade, é a minha própria luminosidade, é o meu próprio entendimento da vida de uma maneira ampla, né? E aí, de repente, em cima disso, eu consegui construir coisas para mim e coisas também para pessoas que estão à minha volta. Então, a vida deve ter valido a pena, né? Que eu posso chegar do outro lado também com a minha malinha, né? A minha malinha
de virtudes que eu plantei. Mas a vida que nós estamos vendo hoje, gente, e sejam sinceros vocês com vocês mesmos, né? Não precisa ser comigo. A vida que nós estamos vendo hoje, a sociedade que nós estamos vivendo hoje, vocês acham que quantos por cento da população pensa isso que eu estou dizendo? Pensa nessa bagagem para si mesmo, para cada um de nós, na nossa grande passagem para o outro lado, né? O que nós vamos apresentar lá, né? Não adianta eu chegar lá e dizer, olha, eu construí 10 prédios de apartamento, eu tinha 45 fazendas, fui um homem muito rico, tive várias mulheres, tive vários homens, muitos filhos, ocupei cargos de muito assim relevantes, tal. Tudo isso é o que? A nossa vida terrena. É legal também, claro que é. Mas se você não conseguiu disso tudo fazer o verdadeiro, o especial, que é essa bagagem para si mesmo, você falhou. Você falhou. Se você levou a vida só na piada, só na brincadeira, como se fosse um grande piquenique, você falhou. Nós não estamos aqui para isso. Você pode aproveitar todas as benesses que a vida oferece. Mas o homem sábio é o homem que dosa. Ele sabe dosar, né? Ele sabe que ele tem que dormir, ele sabe que ele tem que cuidar do corpo, ele sabe que ele tem que cuidar da família, ou se ele não tem família dele mesmo. Ele sabe que ele precisa trabalhar, mas ele sabe que precisa de lazer também, né? E ele sabe que toda essa vida material, ele precisa tirar um tempo para Deus. O Deus que você compreende. Aqui ninguém está dizendo o Deus cristão, o Deus muçulmano, o Deus budista. O Deus que você compreende, da forma que você o compreende. Deus não está nem um pouco preocupado se você chama ele de Jeová, de Oxalá, Ele não está preocupado com isso, gente. Ele está preocupado com a voz do seu coração. Deus é silêncio. Deus se manifesta no silêncio. Então, assim, você tem tido esse tempo de preparar essa bagagem? Nessa transição louca que nós estamos aqui, gente, qualquer um de nós nessa sala pode não estar aqui amanhã. Não é uma loucura pensar nisso. E também não estou agorando ninguém, não, tá? Mas é uma coisa que a gente precisa pensar. Todos os dias. Todos os dias. Estou me tornando uma pessoa melhor para mim mesmo, para os meus filhos, para minha companheira, meu companheiro, para meus pais, para a sociedade, mas especialmente para Deus, para minhas forças espirituais. Eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu vou sair do planeta melhor do que eu cheguei. E aí você faz uma reflexão na sociedade que nós estamos vivendo hoje, materialista como ela é, né? Individualista como ela é, superficial como ela é, né? Se as pessoas estão preocupadas com isso, né? As pessoas não estão preocupadas, porque as pessoas estão vivendo o momento. Então hoje eu bebo até cair, porque eu acho que a vida é cada momento, então eu bebo até cair. Eu não estou nem aí se eu prejudico alguém, porque o mundo é dos espertos, né? Então eu magoo as pessoas a todo momento, né? Eu faço escadinha na cabeça das pessoas para me alçar as alturas que eu quero. Eu sou inescrupuloso com dinheiro, em relacionamentos, no trabalho. Então eu estou achando que a vida é o momento. E aí quando chegar o grande momento, que é o momento o momento que todos nós vamos enfrentar, que é o momento de você estar cara a cara com a morte, dizem que passa um filminho na cabeça da gente, né? As literaturas falam isso, né? Você enxerga uma luz e enquanto isso está passando uma espécie de um filme ao contrário da sua vida, né? E aí a gente precisa não se envergonhar desse filme, né?
não se envergonhar da nossa conduta, não se envergonhar da ação que nós tivemos enquanto seres inseridos numa sociedade, numa família. Nós não podemos fazer isso, né? E aí a gente vai perceber o seguinte, que eu investi em tanta coisa, eu fui um ótimo investidor em imóveis, fui um ótimo investidor em carro, apliquei o meu dinheiro de uma forma sensacional, me diverti bastante, fiz bastante coisa, mas não criei em mim as condições necessárias para fazer uma passagem tranquila e uma bagagem adequada para a continuidade da vida eterna. Então a gente precisa repensar, ok? Cuidado com coisa fácil, cuidado com iniciações. Vem aqui iniciar e tudo vai se resolver. Cuidado com pílula mágica, pílula dourada. Vem aqui, faça tal curso, tudo se resolverá, né? Se converta a tal coisa e tudo se resolverá. Já entramos numa fase planetária em que nós temos que seguir agora o nosso mestre interior. Então o trabalho é nosso. O trabalho é nosso e é individual. Você tem que trabalhar em você mesmo. Eu tenho que trabalhar em mim mesmo. É claro, se sobrar tempo de eu trabalhar em mim mesmo, eu ainda posso te ajudar, e o outro ajuda o outro, e nós fazemos uma grande corrente do bem, sensacional. Mas eu não tenho responsabilidade sobre você. E você também não tem responsabilidade sobre ninguém, a não ser a você mesmo, né? E se você tiver filhos, de repente, os filhos até alcançarem uma idade em que eles comecem a pensar por si próprios, claro, né? Mas você não tem responsabilidade por terceiros. Então, assim, invista no melhor negócio do mundo, que dá lucro certo, retorno certo, que é o retorno da nossa luminosidade, da nossa sabedoria, da nossa ética, do nosso crescimento, né? Expandindo a nossa consciência, abrindo os nossos canais de luz, porque isso ninguém tira da gente, nem a morte tira isso da gente. Tá bom? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, alguma pergunta aí sobre esse tema ou sobre qualquer outro? Fico sempre feliz de vocês tirarem um tempo aí pra gente bater papo. Tá bom? Gente, então fiquem com Deus. Espero sinceramente que tudo que nós falamos aqui faça eco no seu coração. Não acreditem em nada que eu falei, mas coloquem à prova para os seus próprios espíritos, né, para as suas próprias consciências. Meditem sobre isso. Meditem sobre o que realmente vale a pena. Nós estamos iludidos achando que vale a pena, é isso que nós vemos na televisão todo dia, né? É você ter o carro do ano, é você malhar para você ficar um deus ou uma deusa, né? É você acumular bens, né? É você viajar sempre para o exterior, é você, assim, então, não esperem que uma doença grave, que um acontecimento trágico, né, balance as suas estruturas. Acorde antes disso, né? Antes disso, né? Faça essa pesquisa em si mesmo, essa autoanálise em si mesmo, constantemente. O que eu tenho feito? Qual a bagagem que eu tenho preparado para a minha viagem extrafísica, né? Imagina que você vai precisar, agora eu estou brincando, mas imagina que você precisasse se vestir lá, você precisasse se alimentar lá, que você precisasse se abrigar lá, e que esses créditos você só teria se você tivesse realmente semeado coisas boas para você e para os demais, né? Para todos aqueles que rodeiam. Você teria esses créditos?
Né? Você teria? É uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Né? Você teria esses créditos? Você teria plantado essas sementes de luz para você ter uma colheita farta do outro lado? Ou a vida inteira você gastou com ilusão material? Né? A vida inteira você gastou com ilusão material. E não estou aqui dizendo que você não pode ter prazeres materiais. Claro que pode, claro que deve. Né? É bem bacana, né? Você poder curtir tudo que a vida proporcione que tem a ver com a gente. Mas, gente, não se deixe iludir. A vida não é isso. O sentido da vida não é esse. Tá? Então, faça essa pergunta constantemente a você mesmo. Deus o abençoe abundantemente. E se Deus quiser, nós estaremos aqui quarta-feira novamente. Que assim seja e assim já é.